Página 23. Can coach to talk about ability. Permissão e habilidade no verbo can, modal. Vou compartilhar aqui. Então vamos lá. Verbos modais. O modal verbo é um tipo de verbo auxiliar que ajuda a especificar mais o sentido do verbo principal. Os verbos can e could, que estudaremos agora. Significa, respectivamente, pode, podia ou poderia. Repara que o verbo can, pode, se refere ao presente e could, podia ou poderia, ao passado. Então, os dois têm o mesmo significado, porém em tempos distintos. Can, presente, could, passado. Expressar uma capacidade e uma habilidade que uma pessoa tem ou tinha de fazer algo. I can speak English. Então, eu posso falar inglês. É uma capacidade ou habilidade? É uma habilidade. César Cielo can swim. César Cielo pode nadar. É uma habilidade ou uma capacidade? É uma capacidade. Ou uma habilidade, né? Ele tem essa habilidade de nadar, ele pode nadar. Então, Pelé could play soccer when he was 20. Então, Pelé podia jogar futebol quando ele tinha 20 anos. I can play the piano. Eu posso tocar piano. Eu tenho essa capacidade e essa habilidade. Então, ele pode tocar e sabe tocar. O Elton John sing beautiful. O Elton John pode cantar lindamente. Ele tem essa capacidade de cantar. Então, primeira coisa, vamos só distinguir na nossa cabeça o que é o can e o que é o could. O can é para habilidades e capacidades presentes, algo que você faz agora, que você está fazendo. E o could, algo que você fez, que você fazia no passado. Então, eu tenho que saber que can, presente, e could, passado. Ok? Até aqui alguma pergunta? Não? Seguindo, então. Eu fiz o resuminho aqui para ficar mais fácil. Fazer um pedido, pedir permissão, dar permissão a alguém, oferecer ajuda. Teacher, I can go bathroom. Então, professor, eu posso ir ao banheiro? Então, eu estou pedindo uma permissão. Então, eu vou usar o verbo modal can. Tá. O que é esse verbo modal? Esse verbo modal seria tipo um verbo auxiliar. Tanto é que quando for introduzido o verbo principal na frase, ele não vem com a partícula to. To play. Então, nós vamos tirar o to e vai colocar lá can play. Ok? Então, não tem a partícula to. Seguindo. Na forma interrogativa, o verbo modal vem primeiro. Então, vem verbo, can you help me? Could I rent you? You can go now. Você pode ir agora? Então, estou dando permissão. Então, vamos lá. Da forma do verbo interrogativo, vem verbo modal mais pronome.
mais verbo e o substantivo. Tá. Forma negativa do verbo modal, do verbo can. Então, o verbo can, forma negativa, can't ou cannot. Então, você pode usar o can't ou cannot. E a forma negativa do could, couldn't ou could not. Então, não vai diferenciar. Ok? I can't dance ballet. Eu não posso dançar balé. Não tenho habilidade e nem capacidade. Então, recapitulando lá em cima, para a gente fixar. Então, o que são verbos modais? São verbos que vai acompanhar o verbo principal. O verbo can e o verbo could é o verbo pode, podia ou poderia. O verbo can é o verbo no presente. O verbo could é o verbo no passado. O verbo can expressa capacidade, habilidade, permissão. Então, tudo isso eu vou usar com o verbo can. Ok? E o could. A forma afirmativa, negativa e interrogativa vai seguir o mesmo padrão dos outros verbos que a gente vem fazendo a comparação. Lá na página 23, para quem tem um livro, lá embaixo, can, could, to talk about ability. Essa parte aqui, ó. Aí, a conjugação do verbo can na afirmativa e na negativa. Então, ó, I can dance very well. You can make people smile. He can swim fast. Então, ele pode nadar rápido. Aí na parte negativa tá lá, I can't dance very well. He can't swim fast. Então, eu não posso nadar rápido. Eu não posso andar de motocross, motociclete. Ok? Até aí, alguma pergunta? Uhum. Tá. Então, esse resumo aqui do can e could, eu vou estar encaminhando para vocês lá no grupo. Eu quero que vocês coloquem no caderno, tá? Ou vocês copiam, ou vocês imprimem e colam. Agora, a estrutura das sentenças dos modais. Para formar as sentenças utilizando os modais, basta tirar o verbo infinitivo, ou seja, sem a partícula to, foi o que eu estava falando para vocês, né? Para fazer a conjugação. Então, vamos lá. Deixa eu interromper aqui rapidinho. Tirar a pauta aqui. Cadê? Aqui. Então, vamos lá. O que eu preciso saber aqui? Vocês estão me vendo? Está vendo aqui? To play. Jogar, pular, brincar. Quando eu for conjugar o verbo play usando o verbo modal can ou could, essa partícula, que é a partícula to, ela deixa de existir. Então, vai ficar can play.
Vamos completar aqui. I can play soccer. Eu posso jogar bola? Ok? Eu posso jogar bola? Ah, mas eu machuquei o pé. Eu jogava bola no passado. Então, I could play soccer. Eu poderia jogar bola. Eu poderia jogar bola in school. Então, on school, no tempo da escola. Então, mas eu quero que vocês saibam aqui que o verbo can é o verbo modal, o verbo play é o verbo infinitivo. Quando eu vou pegar os verbos para conjugar o verbo can, a partícula to, ela desaparece, ela some, tá bom? Aí, aqui tem, ó, já eu coloquei aqui os pronomes, I, you, he, she, it, we, you e they. Can, can't, know, Pra aí. você, minha câmera tá preta? Pra mim, ela tá preta. Tá todo mundo vendo? Hã? Todo mundo enxergando, gente? Então, eu já deixei aqui, ó, nas três nas duas formas, tanto afirmativa quanto negativa. Vamos dar uma olhadinha só. Aqui na interrogativa. Como que vai ser a forma interrogativa aqui? Ó, o verbo modal vai vir primeiro, que é o can. Depois o pronome. Depois o verbo e o complemento e ponto de interrogação. Então, verbo modal, pronome. Entendeu? Porque antigamente a gente colocava assim, ó. O verbo, pronome e o complemento. Como existe o verbo modal, é verbo modal mais pronome mais verbo e complemento e ponto de interrogação. Tá? É isso que vai mudar aqui. Se vocês quiserem anotar aí do lado, aqui, ó, que aqui só tem afirmativo e negativo. Anota aqui. Vocês estão me vendo? Anota aqui para ficar mais fácil para vocês. Coloca aí verbo modal, mais pronome, mais verbo no infinitivo, complemento e ponto de interrogação. Verbo modal, mais pronome, mais verbo no infinitivo, e complemento. Ponto de interrogação, ok? Certinho? Certinho. Então vamos lá. Segundo. O que eu quero que vocês façam. Vai lá na página 25. Página 25. A página 25, na.
A letra tá tudo ruim. Página 25, número 1. Então, ó, veja a figura e escreva pessoas usando o verbo can ou o verbo can't. Então, posso ou não posso. Ó, a menina aí tá tocando o quê? Na letra A. Hã? Letra A, ela tá tocando o quê? Piano. Piano. Então, vamos colocar o verbo can. Então, vai ser she, porque ela é mulher. Can, o verbo modal. Tocar, verbo play. The piano. Então, ela pode tocar piano mesmo na cadeira de roda. Então, isso é uma habilidade. Minto, isso é uma capacidade. Mesmo na cadeira de roda, ela pode tocar piano. Letra B. O que eles estão fazendo? Eu vou dar um ponto para quem participar da aula. Nadando. O que eles estão fazendo? Nada. Nadando. Então, eles em inglês, they can swim. Então, eles estão nadando. Eles estão nadando. Letra C. Ele tá tentando abrir a porta. Ele não está conseguindo. Então, como que vai ser? Poderia. Ele poderia. E não. Aí nós vamos colocar o verbo can no passado. Ele não pode. He can not open the door. Então, ele não pode abrir a porta. Está fechado. D. O senhorzinho aí está dançando hip hop. Ele pode ou não pode? Can ou cannot? Can. He can dance hip hop. Ele pode dançar hip hop. Vamos lá, na página 26. O homem está falando lá. Bonjour. What bonjour? Que língua é essa? É alemão? Espanhol. Hã? Espanhol. Francês. Bonjour é francês. Então tá lá assim. Ele pode. Ele pode speak French. Ele pode falar francês. Agora, se fosse no caso dela, seria she can't speak French. Então, ela não pode falar inglês. Eles estão lá no scooter, naqueles patinetes. Então, eles estão andando. Eles em inglês. They can
Então, eles podem andar de patinete. Come on. O que eu preciso saber aqui? Deixa eu interromper aqui para eu ver a carinha dos outros. O que eu preciso saber aqui? Que o verbo can, swim, open, dance, speak, write são verbos. Então, eu não vou usar a partícula to aqui. Ok? Se eu fosse colocar esses verbos, essas frases, da forma negativa, eu só ia acrescentar a palavra not depois do can. Igual aqui, ó. She cannot. Então, é depois do verbo modal e antes do verbo do infinitivo. Então, a palavrinha not vai ser entre os dois verbos. Tá? E se eu for colocar na forma interrogativa? Vou apagar aqui para eu fazer só essa. Na forma interrogativa, então eu vou usar o can. Só isso fica melhor. Eu vou usar o can, que é o verbo modal, o pronome, que é o she, o verbo no infinitivo, que é o play, e o complemento, de piano, com ponto de interrogação. Essa forma aí que é a forma interrogativa, certo? Se não fosse usar esse verbo modal, aí seria play, she, the piano. Mas como tem o verbo modal que inicia a frase interrogativa. Ok? Então, quando eu for conjugar, lá eu tenho que saber essa fórmula aqui. Então, se quiser anotar aí, porque vocês vão conjugar os verbos. É a tarefa. Ok? Ok. Vamos lá, então. Pra gente finalizar. Eu vou estar mandando, então, a teoria para passar para o caderno ou imprimir, o roteiro, tá? Todo mundo tem um livro? Não, né? Eu vou tirar a foto dessa parte daqui também, ó, para ajudar vocês, tá? Mas no roteiro lá já está tudo especificado. Lembrando, segunda-feira que vem não haverá aula. Por quê? Porque é 7 de setembro. Tá? Vocês podem descansar, vai dormir. Eu estou fazendo isso. Não sai de casa. Fica aí quietinho, vai dar certo. Alguma pergunta, João Vitor? Gabriel? Vitor? Heloísa? Ana Clara? Júlio? Entenderam tudo, então? Sim. Então, beleza. Eu vou estar passando agora para vocês, mais tarde eu encaminho o vídeo, tá? Um abração, fica com Deus.